Muito bem, Jornal do Meio-Dia começando agora, comigo, Rodrigo Menezes, em dia de clássico, dia de derby, dia de Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, um jogo à parte, uma rivalidade incrível, um jogaço. E você já pode ir deixando o seu like aqui nesse vídeo, porque hoje nós vamos falar bastante desse jogo, né? Nós vamos falar sobre a preparação do Palmeiras para o derby, falar da expectativa que eu tenho da partida, os números do confronto, além de trazer um pouco sobre as novidades de Patrick de Paula e a negociação com o Botafogo e as novidades sobre Copa do Brasil, Libertadores, torneios que o Palmeiras ainda vai entrar e está conhecendo quais serão seus possíveis adversários, certo? Então, antes de mais nada, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, torne-se apoiador do canal, porque isso ajuda bastante o Massini a continuar trazendo para vocês um produto de qualidade e produtos cada vez melhores, como os 10 minutos com a Alicia Klein toda semana, o Jornal do Meio-Dia, as lives, a série Palmeiras do Futuro, tudo isso daí são produtos de qualidade e se você apoiar o canal, você ajuda bastante esse trabalho, certo? O link está aqui na descrição. Na descrição do vídeo tem os links para você se tornar apoiador e as instruções. Beleza? Além disso, galera, deixa eu já falar aqui com vocês sobre o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que existe. Você não vai conseguir assistir o jogo do Palmeiras hoje, vai passar no YouTube, vai passar no Premiere, vai passar no Paulistão Play, vai passar em muitos lugares. Mas se por acaso você não puder assistir, sabe o que eu recomendo você fazer? Baixe o OneFootball. Ele é o melhor aplicativo de futebol que existe. Sabe por quê? Porque ele vai ficar mandando para você as notificações do jogo em tempo real. Cada gol que o Palmeiras fizer, e se Deus quiser vai fazer muitos hoje, vai surgir uma notificação aí no seu celular avisando, olha, gol do Palmeiras, do Rafael Veiga, gol do Dudu, gol do Zé Rafael, gol de vários jogadores, se Deus quiser hoje teremos uma vitória boa do Palmeiras contra o Corinthians, certo? Para baixar é muito simples, aponta o celular para esse QR Code que está aqui no canto superior da tela, ou então clique no link que está na descrição e você vai poder baixar o aplicativo, baixar o OneFootball e receber notícias, notificações em tempo real, informações, conteúdo exclusivo e muito mais na palma da sua mão, certo? E tudo isso porque, como eu sempre digo, o OneFootball é o melhor amigo do torcedor apaixonado, beleza? Vamos lá, pessoal, então vamos falando hoje sobre Palmeiras e Corinthians. É um jogo à parte, é um jogo que, mesmo se fosse campeonato de par ou ímpar, o Palmeiras quer e tem que ganhar do Corinthians, não tem jeito. Então, é um clássico à parte, é um jogo espetacular, é um jogo que o Palmeiras precisa ganhar de qualquer forma, certo? E para essa partida, o Palmeiras ontem fez o último treinamento. Como eu falei ontem para vocês, o Palmeiras tem o costume de fazer então, no dia da partida, quando joga depois das 19, faz um ensaio tático, mas é um treino de quase nenhuma intensidade física. Ontem foi o último treino realmente efetivo do Palmeiras e começou com uma atividade dentro da academia, na sala de vídeo do Palmeiras. Os jogadores assistiram um vídeo preparado pela comissão técnica com detalhes táticos da partida, com propostas táticas, né? Esses vídeos a gente acaba não tendo acesso, mas eu, pelo que eu li do livro do Abel, ele sempre tenta mostrar para os jogadores quais são os detalhes que os jogadores precisam fazer para vencer a partida, para explorar os pontos fracos, quais são os pontos que o Palmeiras precisa ficar atento para não ceder ao adversário. Então, são vídeos com esses detalhes e uma preparação tática. Isso mostra que o Abel leva muito a sério esse clássico, ele entende a importância de uma vitória nesse confronto, né? Além disso, quando os jogadores foram a campo, eles fizeram atividades táticas e de ensaios de posicionamento e movimentações isso com o elenco completo, tá? E todos eles, obviamente, visando essa partida contra o Corinthians. Então é importante notar aquilo que eu falei ontem, o Palmeiras ele faz um treinamento mais leve no primeiro treinamento após o jogo para os titulares, e a gente sabe que tiveram vários jogadores que atuaram contra o Santos que vão atuar contra o Corinthians novamente. Então, no treinamento de ontem, não foi de anteontem, não foi possível fazer todas as atividades que seriam ideais para a preparação da partida. E no treinamento de ontem, todos estiveram à disposição para fazer isso daí. Na sequência, eles realizaram um trabalho recreativo, bem leve, para dar uma descontração, mas também para ativar, fazer um preparo
preparo físico melhor, dar um preparo físico melhor para os jogadores. E na parte final eles foram divididos em 2 grupos. O grupo de ataque realizou atividades específicas de criação de jogadas e finalizações, e o grupo de defesa de posicionamento e afastar bolas cruzadas na área ou por baixo, por cima. Então, o elenco foi dividido em 2 partes e fez essa finalização no treinamento. É importante notar que, mais uma vez, Gabriel Menino e Patrick de Paula treinaram normalmente e estão à disposição. Gabriel Menino, eu acredito que vai estar no banco de reservas para essa partida. Agora, eu tenho dúvidas sobre o Patrick de Paula, se o Abel Ferreira vai levá-lo para a partida ou se vai preservá-lo pensando nessa negociação aí do Palmeiras, evitar uma lesão e possível cancelamento da negociação. E no final do treino, o atacante Dudu concedeu entrevista para a TV Palmeiras. Então eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês do treinamento, dessa entrevista do Dudu e de outros detalhes do dia de ontem do Palmeiras. Quem joga no Palmeiras tem que estar sempre com a cabeça, sempre com a mente em vencer, em ganhar. Acho que a gente jogou contra o São Paulo, contra o Santos, com equipes diferentes. Isso mostra a força do elenco, né? A força dos jogadores que a gente tem aqui no Palmeiras. Eu espero que amanhã contra o Corinthians a gente possa ir bem como foi contra o São Paulo e Santos. Que o jogador do futebol tem que sempre pôr em mente, né, na cabeça dele, sempre procurar ser melhor a cada dia, e eu coloco isso no meu dia a dia, nos meus treinamentos. A gente tem sempre que estar dando o máximo para a gente poder evoluir, crescer e ir bem aqui no Palmeiras. Isso, faz o simples consistente! Eu acho que desde 2015 que eu estou aqui, né? Acho que é um jogo à parte, um jogo diferente. A gente sabe da responsabilidade que tem de estar jogando Palmeiras e Corinthians. É uma equipe boa, uma equipe que cresceu dentro da competição agora, né? Estão fazendo bons jogos. A nossa equipe também é uma equipe muito forte, ainda mais dentro do nosso estádio. A gente espera que, com o apoio da nossa torcida amanhã, que eles nos ajudem, que tenho certeza que aqueles que entrar, aqueles que for pro jogo, vai dar o melhor para a gente poder sair com a vitória. Muito bem, então vocês viram aí como é que foi o treinamento, o que o Dudu falou. É importante notar essa questão do Dudu. É um jogador experiente e que entende o que significa um Palmeiras e Corinthians. E o Dudu tem sido um dos destaques do Palmeiras nos últimos anos nesse confronto, né? Então a gente lembra do gol que ele fez no Pacaembu e roubou o chapéu do Vanderlei Nogueira da Rádio Jovem Pan, para brincar e fazer a sinalização, né, do chapéu. Lembrar o chapéu que o Palmeiras deu em cima do Corinthians para contratá-lo. E é um jogador identificado com o clube, então ele mais do que vários ali do elenco, ele entende exatamente o que significa um Palmeiras e Corinthians, né? Bom, as prováveis escalações de Palmeiras e Corinthians, o do Palmeiras deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, Dudu e Rony lá na frente. Já falo um pouco sobre esses detalhes do Palmeiras, tá? Deixa eu passar aqui também a do Corinthians. Provável escalação é Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton.
Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto, William, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. A arbitragem do Matheus Delgado Candansan, de apenas 23 anos, esse é um ponto que eu tenho de preocupação, não pela qualidade desse árbitro, porque ele até o momento demonstrou ser um árbitro com potencial de vir a ser um excelente árbitro, um dos melhores aqui de São Paulo e quem sabe do Brasil. Porém, a minha preocupação é com o fato de ter muitos jogadores experientes, ser um confronto muito tenso, muito disputado, com uma rivalidade muito grande, um histórico de polêmicas muito grandes. Então, 2018 ainda está recente na memória do palmeirense, na minha, por exemplo, e é complicado. Acho que é um jogo muito grande para um árbitro que está apenas começando, e a preocupação não é apenas pelo confronto, também é pelo árbitro em si, porque uma partida, a gente viu o Thiago Peixoto naquele clássico entre Palmeiras e Corinthians, em que ele expulsa erroneamente o Gabriel, e o quanto que aquilo custou para a carreira dele, né? Até hoje ele não conseguiu se recuperar totalmente, e eu tenho receio de que o Matheus Candansan passe pelo mesmo problema. Então acho que faltou um pouquinho aí de tato da Federação Paulista de colocar um árbitro mais experiente. Acho que o Matheus Candansan ele tem potencial para vir a ser um excelente árbitro, só que com apenas 23 anos e jogando contra jogador e apitando uma partida em que tem jogadores como o Renato Augusto, o Paulinho, o William, o Gil, do lado do Palmeiras, o Gustavo Gomes, o Dudu, o Everton, são jogadores muito com história, o Marcos Rocha, são jogadores com muita história, muito mais velhos que ele, e que podem exercer uma pressão ali que acabar atrapalhando a arbitragem dele, né? Os assistentes vão ser Daniel Ricardo Simon Manes e Luiz Roberto Andrini Nogueira, além do quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, e do VAR, José Cláudio Rocha Filho. Bom, o que esperar de Palmeiras e Corinthians, esperar dessa partida? O jogo contra o São Paulo foi um jogo muito mais físico, né? O São Paulo não tem hoje a organização tática que o Palmeiras tem, e para igualar o jogo como igualou em boa parte do segundo tempo, teria que apelar para um jogo mais físico, um jogo de mais intensidade, de tentar roubar a bola, velocidade e posição. Então foi um jogo físico contra o São Paulo. O jogo contra o Santos foi um jogo de posição tática, de jogar com linhas mais altas, de não deixar o adversário respirar, porque o Santos vem num momento complicado na tabela, vem num momento complicado na temporada. É um time que, mesmo diante de toda a sua história, de toda a força da camisa, é um time que hoje é bem mais fraco que os seus rivais. Então, esses dois jogos tinham uma característica diferente do que tem esse jogo. Esse jogo, você tem um treinador muito bom de um lado e do outro. Dois treinadores espetaculares. Vai ser um jogo de muita tentativa de imposição tática de um time em cima do outro. Duas propostas de jogos diferentes. Um jogo que vai ser disputado nos mínimos detalhes. Um meio de campo que vai definir quem vai ganhar a partida. E, principalmente, o time que errar, que vacilar, que não aproveitar suas oportunidades, pode acabar saindo derrotado. Então é um jogo de muita atenção, um jogo de muita aplicação tática, e vai ser um jogo em que, assim, sendo bem sincero, é um jogo tenso, é um jogo que eu comentei no começo que se eu desejo que seja um jogo de muitos gols do lado do Palmeiras, mas eu mesmo não acredito muito nisso. Eu acho que vai ser um jogo de poucas oportunidades de ambos os lados, um jogo de um Corinthians tentando pressionar a saída de bola do Palmeiras, tentando se impor ali, né? Porque é um time que não tem a velocidade na recomposição, não tem o meio de campo tão rápido. Então é um time que não pode ficar esperando lá atrás para tentar sair no contra-ataque, porque não vai dar muito certo. E da mesma forma é um time que tem bastante técnica do meio para frente para poder impor dificuldades ao Palmeiras. Então é um jogo que o Corinthians tende a partir para cima do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. E já o Palmeiras, o que eu espero do Palmeiras é um time que vai se resguardar, por isso, inclusive, eu acho que a escalação do Gustavo Scarpa nessa partida é o que vai acontecer. É um jogo diferente daquele que era contra o São Paulo. O São Paulo não tem grandes armas pelas pontas do campo, então não tinha necessidade de você ter um jogador ali para ajudar na marcação, para ajudar na composição defensiva junto com o Piquerez. O que a gente viu no segundo tempo, o São Paulo exatamente passou a explorar essa questão e o Abel não respondeu. Mas no começo da partida, o Palmeiras não tinha essa necessidade. Por isso que podia colocar um Wesley ou um Gabriel Veron, no caso começou com o Wesley naquela partida,
e então o Palmeiras tinha a possibilidade de explorar um contra-ataque, explorar a velocidade em cima do Rafinha. Nessa partida, eu acho que o jogo já pede uma característica diferente. O Gustavo Mosquito ali pela direita é um jogador que vai para cima e ele pressiona bastante o lateral adversário. E você jogar com o Gustavo Scarpa ali, você ajuda a recompor melhor os espaços da sua defesa e ceder menos para o time adversário. Então, por isso que eu acho que o Palmeiras vai de Gustavo Scarpa e vai ter velocidade de Dudu e Rony no contra-ataque, que é uma coisa muito importante para essa partida que o Palmeiras precisa explorar, né? Eu acho que o Palmeiras não vai ser aquele time que no começo do jogo contra o São Paulo pressionou e não deu chances para o São Paulo até fazer o gol. Não vai ser a equipe que foi contra o Santos durante quase todo o jogo. Eu acho que o Palmeiras vai ser um time muito mais cauteloso e muito mais inteligente taticamente. O Palmeiras sabe que não pode dar campo para o Corinthians. Então, a tendência é que o Palmeiras fique um pouco mais resguardado e explore as fraquezas do time do Corinthians, né? E nesse sentido, eu listei 3 pontos-chave a favor do Palmeiras e 3 pontos que o time tem que ter atenção. Então, um ponto-chave do Palmeiras é a velocidade na transição ofensiva. O meio de campo do Corinthians, ele é um meio de campo um pouco lento. O Paulinho e o Renato Augusto não tem mais a velocidade de quando eles eram jovens. O Renato Augusto, inclusive, nunca foi um jogador veloz, um jogador mais técnico, que sabe se posicionar bem no campo, mas nunca foi um velocista. O Paulinho já teve momentos de maior velocidade, mas hoje em dia ele não é mais aquele jogador que tem essa chegada toda, tanto no ataque como na defesa, em contra-ataques. Então, é um jogador que tem tem um pouco menos de velocidade. Então, se você conseguir, na hora que tiver a bola, na hora que roubar a bola, pegar a bola, conseguir explorar essa velocidade na chegada ao ataque, aí eu não estou falando velocidade do Dudu e do Rony propriamente dito, mas a velocidade com que o Palmeiras sai da defesa e parte para a fase ofensiva do jogo. Então parte ali para o campo de ataque. Se o Palmeiras conseguir ter uma velocidade nessa transição ofensiva, pode criar boas chances e chegar ao gol, inclusive, né? E esse é o segundo ponto, a chegada dos meias ali na finalização. Eu acho que o Palmeiras tem, dependendo da situação que o jogo tiver, o Rafael Veiga e o Zé Rafael vão ter espaço ali no meio para chegar batendo, finalizando e fazendo, inclusive, gols. Sabe? Acho que é uma coisa que o Palmeiras pode explorar bastante. Então, ali um contra-ataque com o Dudu puxando, o Rony puxando a marcação, e eu achei um toque para trás ali para a chegada do Rafael Veiga. Uma jogada mais ou menos parecida com o que aconteceu na final da Libertadores, mas obviamente que não só daquele jeito, há diversas formas dessa chegada dar certo. Mas acho que o quanto que o Rafael Veiga, o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa chegarem ali perto da área em condições de finalizar, é melhor para o Palmeiras, é um ponto que o Palmeiras tem que tentar, de qualquer forma, explorar. E a questão da solidez defensiva. O Palmeiras não pode dar muito espaço para os jogadores do Corinthians. Né? A gente sabe que, por exemplo, o William e o Roger Guedes e o Gustavo Mosquito são jogadores com habilidade técnica e velocidade, e se você der muito espaço, se você não tiver uma solidez ali defensiva, você pode ter... ceder de espaço demais e acabar tomando sufoco, dá muitas oportunidades para o adversário. Então, o Palmeiras precisa ter essa solidez defensiva, precisa fechar bem os espaços, precisa, quando estiver defendendo, seja um time compacto. E, principalmente, aí vem os pontos de atenção. Quando o Palmeiras perder a bola, seja no campo de ataque, seja no campo de defesa, o Palmeiras precisa se recompor muito rápido. A transição defensiva do Palmeiras, ela tem que ser eficiente durante toda a partida, não pode ter espaço. Principalmente porque o William e o Mosquito pelas pontas, o Roger Guedes pelo meio, vão tentar impor a velocidade deles. E se você der campo, se você tiver uma transição defensiva mais lenta e der esse espaço para eles, você pode acabar entrando em apuros e sofrendo com finalizações, com criação de jogadas do Corinthians. Então, o Palmeiras precisa ter muito cuidado nessa transição defensiva. Não pode dar grandes espaços e tem que se recolocar rapidamente na defesa, na formação que o Abel deve trazer. Além disso, é muito importante que o Palmeiras não perca a bola no campo de defesa. Óbvio que isso é uma recomendação para toda a partida, todos os jogos, sim. O problema é que, assim, geralmente, quando você perde a bola no campo de defesa, só ver o que aconteceu no jogo do Fluminense, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, mas se você perde a bola no campo de defesa, muitas vezes você está exposto. E você tem no time do Corinthians, não é nenhum pecado admitir que o Corinthians tecnicamente é muito forte. Então, William, o Mosquito, Roger Guedes, Paulinho,
Renato Augusto, são jogadores tecnicamente muito bons. Então, se você perder a bola no campo de defesa, você vai estar exposto a jogadores altamente técnicos e que podem, num passe, numa enfiada de bola, criar uma chance e criar um gol. Então o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com com o cuidado da bola na defesa. É melhor, e aí eu sei que o torcedor do Palmeiras não vai gostar muito do que eu estou falando, mas assim, não estou propondo um jogo apenas de chutão. Mas é melhor dar chutão lá para frente e tirar a bola do campo de defesa do que você ficar ali tentando sair jogando e cometer erros. Então, tem que ter muita segurança nessa saída. E se tiver menor risco, menor chance, tiver uma pressão, apertou demais, chutão para frente e vamos tentar recuperar, brigar pela bola lá na frente. É melhor do que você perder a bola no campo de defesa contra um time que tem peças no ataque muito boas, tá? O terceiro ponto de atenção para o Palmeiras nessa partida é limitar as finalizações de Renato Augusto e Paulinho de fora da área. E esse é um problema que o Palmeiras sofreu durante a temporada 2021 e já quase tomou um gol contra o São Paulo por esse motivo também, né? Aquele finalização do Marquinhos e que ele corta para o meio e finaliza. O Palmeiras cede muitas finalizações ali pelo meio. Contra o Santos, achei positivo que o Palmeiras fechou muito bem esse espaço na frente da defesa e vai precisar fechar contra o Corinthians. Então, Danilo, o Zé Rafael, o Rafael Veiga tem que fazer um trabalho ali para não dar chance do Renato Augusto e o Paulinho finalizarem de frente para o gol, seja de fora da área, seja ali na entrada da área. É uma jogada que o Corinthians tem muito forte e é uma característica que esses dois jogadores têm de finalização muito boa nessa parte do campo. O Palmeiras não pode dar chance para eles finalizarem. Se eles finalizarem, eles podem fazer gols. Então, esse para mim, talvez seja até o ponto mais importante de atenção para o Palmeiras nessa partida. Tá? Porque eu acho que a transição defensiva é uma coisa que o Palmeiras tem como uma característica, precisa ser eficiente durante toda a partida, às vezes o Palmeiras falha um detalhe ou outro. Perder bola no campo de defesa, o Palmeiras é um time que não costuma perder, obviamente a gente viu contra o Guarani, o Jailson perdeu uma bola ou outra, mas a gente viu que o Palmeiras nos clássicos não perdeu, nos jogos contra o Atlético Paranaense não perdeu, mas é um ponto que o Palmeiras tem que ficar atenção, porque eu acho que o Corinthians vai fazer uma pressão muito intensa na saída de bola do Palmeiras. Mas, principalmente, essa parte das finalizações de Renato Augusto e Paulinho é complicado. Então, é um jogo tenso, é um jogo tático, é um jogo que vai ser disputado metro a metro, detalhe a detalhe, e quem errar menos ou quem souber aproveitar melhor suas oportunidades é quem vai levar essa partida. De qualquer forma, o Palmeiras tem uma vantagem que não pode ser desprezada. Mais de 38 mil ingressos, na última parcial indicava 38.400 ingressos, foram vendidos para essa partida, então teremos casa cheia, um jogo em que a torcida do Palmeiras vai fazer bastante diferença, apoiando o time que, o Corinthians tem um time experiente e tal, não deve sentir tanto peso da torcida, mas a gente sabe que o estádio cheio a favor de uma equipe ou outra sempre faz a diferença e sempre ajuda o time a crescer, então a expectativa é que o Palmeiras faça uma boa partida diante do seu torcedor e principalmente que o Palmeiras leve o espírito da Dona Lourdes, aquela torcedora que esteve no Morumbi, no camarote, falou que estava feliz da vida com o jogo na transmissão do Paulistão Play, né, no YouTube. Então, que o Palmeiras lembre-se da Dona Lourdes, que esteve também no jogo contra o Santos, na hora do jogo, como uma motivação extra e como uma forma de dar aquele a mais para ganhar essa partida, né? Inclusive, eu vou mostrar aqui os detalhes, um pouquinho do como foi a visita da Dona Lourdes na partida contra o Santos. É um vídeo muito legal e o finalzinho bem legal, como ela fala com o Dudu, com o Everton. Então, bem interessante. Acompanhe aí. Feliz, velho? O que isso Palmeiras significa? De verdade, assim, eu não saberia nem explicar direito. Eu só sei dizer que eu sou apaixonada, amo, torço, né? Mas um significado, assim, de amor.
álcool. Tomar e... Você sabe, né? O que aconteceu? Eu não vi. Ele levou um chute na cabeça. Eita, Deus. Vai ser expulso, não vai? Foi amarelo. Mas não pode, tem que ser expulso, gente. Eu acho que foi. Vamos ver o que tá O barulho, a hora que saiu o gol. Achando ótimo, maravilhoso. Bom, Palmeiras está ganhando, nego. Para mim, tanto faz, né? É uma vitória, é lindo, é maravilhoso. A amo de paixão. Agora o goleiro é tão bom, olha como ele é abusado. Onde ele está? Olha só, gente. Se eu te pego. Feliz, velho? Moleque. Vai, moleque. Segura, velho. É quente, né? Essa é. O jogador que eu mais gosto? Dudu, técnico e o goleiro. E aí, dona Tudo Lourdes? bom, meu ídolo? Tudo bem com a senhora? Parabéns, um bom jogo. Obrigado. Te amo, sou apaixonada por você. Aqui também um presente pra senhora. Ah, obrigada. Aí sim, hein, Dudu? Ô, louco, Dudu. Sinceramente, olha, eu já amava ele, agora sou apaixonada mesmo por ele. Amo de paixão. Agora me realizei meu sonho. Se eu morrer hoje, eu tô viva. E foi um prazer poder lhe proporcionar essa alegria. Vai, Dudu! E essa lembrança vai ficar por mim pro resto da vida. Isso aí, então foi muito legal ver esse vídeo aí da Dona Lourdes, né? E o quanto que o futebol faz a diferença, né? O futebol é muito legal por essa questão de quanto que uma pessoa pode se realizar por conta de torcer por um time de futebol. Então, que os jogadores do Palmeiras lembrem-se muito disso hoje, em que entrem pensando na Dona Lourdes, em cada um de vocês, torcedores, em cada dividida, em cada lance, que o Palmeiras faça uma excelente partida e ganhe do Corinthians, né? E aí eu vou apresentar alguns números aqui do confronto. Foram, na história, 381 partidas disputadas, com 134 vitórias do Palmeiras, 116 empates e 131 vitórias do Corinthians. 537 gols marcados e 492 sofridos por parte do Palmeiras. E é um confronto histórico dessa noite, porque é o primeiro derby disputado com dois técnicos portugueses no banco. Em 12 oportunidades entre Palmeiras e Corinthians, o jogo foi disputado por dois técnicos estrangeiros, um técnico estrangeiro em cada equipe, mas é a primeira vez que dois técnicos portugueses se enfrentam no maior clássico aqui do estado de São Paulo, para mim do Brasil inclusive, mas enfim. E o Palmeiras, e é um confronto entre a melhor defesa do Campeonato Paulista. O Palmeiras tem apenas um gol sofrido, né? O Corinthians é a segunda melhor defesa, tem 7. E o Corinthians é o segundo melhor ataque, 17 gols, perde somente para o Red Bull Bragantino, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, mas o Corinthians é o segundo melhor ataque, tem 17 gols, perde somente para o Bragantino, e é um time que vem de uma goleada de 5-0 aí contra a Ponte Preta, a virtualmente rebaixada a Ponte Preta, diga-se de passagem, né, citando um cara lá do outro lado deles, brincadeira, torcedor, brincadeira, mas a Ponte Preta é um time que tomou uma goleada e tal, não sei o que, mas é um time que vem com uma situação bastante complicada no Campeonato Paulista, né? E o Palmeiras vem com essa melhor defesa, apenas um gol sofrido lá na terceira rodada contra o São Bernardo, jogo fora de casa, empate em 1-1 entre Palmeiras e São Bernardo. Desde então, o Palmeiras vem aí com
sem jogos sem sofrer gols, uma consistência defensiva espetacular por parte da equipe do Palmeiras. Então, a gente sabe que o sistema defensivo do Abel é espetacular e não é necessariamente um time retranqueiro, né? Além disso, o clássico entre Palmeiras e Corinthians vem sendo bem intenso, bem disputado nos últimos anos. Nos últimos 8 confrontos foram 4 empates entre essas equipes, 3 vitórias do Palmeiras e uma vitória do Corinthians, mas é um jogo que raramente, tirando aquele 4-0 no Campeonato Brasileiro de 2020, o Palmeiras e Corinthians vem sendo um jogo de muita disputa, muito imposição física, um jogo muito tático, e é o que a gente espera para essa partida, né? Bom, o confronto é válido pelo Campeonato Paulista, que teve jogo ontem e que definiu, praticamente definiu a Ponte Preta como rebaixada, porque Santos e Ferroviária empataram 3-3, um jogo bastante maluco, né? O jogo que foi adiado por conta da chuva de sábado para ontem, e de sábado passado, né? De retrasado para ontem, e um jogo que começou com 10 minutos de atraso de novo por causa de chuvas. O Santos foi melhor durante boa parte do jogo, mas a Ferroviária conseguiu criar dificuldades, saiu atrás no placar e virou para cima do Santos. Então o Santos conseguiu empatar ainda no final do primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo mais equilibrado entre as duas partes, e lá nos acréscimos, cada time fez um gol, terminando 3-3. E com isso, o Santos é o 14º colocado na classificação geral. Amanhã eu trago para vocês a classificação como um todo, mas o Santos agora é o 14º colocado, tem 11 pontos, 3 pontos a mais que a Ponte Preta. Qual que é a questão, né? Aliás, a campanha de Santos e Ferroviária é idêntica, e o Santos perde no critério de cartões amarelos e vermelhos, tá? Então o Santos está em 14º, a Ferroviária 13º. Mas a Ponte Preta tem saldo menos 13, Santos e Ferroviária tem saldo menos 4. Isso significa que a Ponte Preta precisa ganhar de 5-0 o seu confronto contra o Ituano, pelo menos 5-0, e o Ferroviária e Santos precisam perder de 5 gols. O Ferroviária enfrenta o Mirassol em casa e o Santos recebe a Água Santa. Ou seja, é muito difícil que a Ponte Preta consiga escapar, né? Se bem que aqui eu tô vendo, pessoal, calma aí. Se a Ponte Preta ganhar e o Santos e Ferroviária perderem, a Ponte passa, porque a Ponte vai ter mais vitórias. Eu tinha esquecido do critério de empate. Então ainda não está totalmente definido. Se Santos e Ferroviária não empatarem seus jogos e a Ponte ganhar, a Ponte Preta escapa. Então, estava acreditando no que muita gente estava falando e não tinha visto a tabela. Ó, não façam isso, dica. Não acreditem tanto na imprensa. Mas então é assim, o Campeonato Paulista está perto de sua definição, lembrando que a rodada é quase toda no sábado, com exceção dos jogos de Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians contra o Novo Horizontino e o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Esses jogos vão acontecer no domingo, certo? Bom, eu tenho agora para falar um pouquinho aqui sobre o Patrick de Paula, tá? Não tem nenhuma novidade, pelo menos até o momento em que esse programa foi gravado, nenhuma novidade, definição sobre o Patrick de Paula, tá? Os clubes ainda seguem negociando. Os valores que são trazidos isso é da informação do nosso palestra e do Leandro Boldaquian, é que gira em torno de 6 milhões de euros por 50% do jogador. 6 milhões de euros atualmente dá quase 34 milhões de reais. Então aí um bom valor aí para metade do passe do Patrick de Paula. Tem alguns lugares relatando que o Palmeiras está querendo colocar um gatilho no contrato, que o Botafogo seja obrigado a comprar mais 20% por 3 milhões e meio de euros, dependendo do número de jogos e tal. Então, assim, por enquanto não tem nada oficial, isso é tudo especulação, isso é tudo informações que estão sendo apuradas, mas ainda não tem nada concreto, nada definido. O Patrick de Paula ainda é jogador do Palmeiras e não tenho nenhuma notícia se ele vai sair ou não. A tendência é que, pelo clima que está se falando na imprensa, é de que a negociação vai ser concretizada em algum momento entre hoje e amanhã, ou no começo da semana que vem. Essa é a expectativa que eu estou vendo pelo clima da imprensa que está cobrindo, principalmente a imprensa do Rio de Janeiro. Mas vamos aguardar, porque a gente sabe que enquanto não tiver nada assinado, o Patrick de Paula é jogador do Palmeiras e não dá para contar com
essa venda enquanto ela não for concretizada, né? Outro jogador que foi citado recentemente em negociações, e aí eu venho falar mais apenas porque assim, surgiu uma matéria no UOL falando sobre os jornais espanhóis terem relatado que o interesse no jogador deu uma esfriada, né? Não tem nada a ver com a parte técnica, não tem nada a ver com a parte tem uma relação financeira, mas, gente, um ponto que eu quero falar sobre o Endrick, tá? Ele tem 15 anos, ele vai ficar no Brasil até pelo menos metade de 2024, porque ele só vai poder sair do Brasil para o exterior quando tiver 18 anos. Então, assim, é óbvio que os clubes europeus não vão fazer proposta, o interesse deles agora não é contratar o Endrick, porque o Endrick nem estreou no profissional, ele ainda está se desenvolvendo, então os clubes vão realmente oferecer alguma coisa, mas para o ano que vem, sabe? Então, não caiam nessas notícias sobre o Endrick. Eu sei que o UOL está só relatando o que os jornais espanhóis estão falando, mas os jornais espanhóis gostam muito de especular, gostam muito de colocar jogador na mira do Real Madrid, do Barcelona. Tem muito empresário que fala com o jogador espanhol, com o jornal espanhol para, às vezes, plantar notícias, às vezes para criar factoides. Então, os jornais espanhóis são muito cheios de especulações e muitas delas não se concretizam, né? Então, é só ver como o Real Madrid está há anos tentando contratar está perto de contratar o Haaland e o Haaland não chega, né? Agora parece que eles vão fazer uma nova investida, mas enfim. Então, assim, por enquanto, o Endrick é jogador do Palmeiras, ele vai ser jogador do Palmeiras até 2024, a não ser que alguém pague uma multa milionária e leve o jogador aqui dentro do Brasil, algo que eu vejo como muito, mas muito pouco provável, tá? Então, a tendência é que o Endrick vai continuar se desenvolvendo no Palmeiras, vai estrear pelo profissional no Palmeiras e vai trazer alegrias ao torcedor do Palmeiras, tá? Acho que Europa para ele, pensamento, tá, não sei o que, é só a partir de 2024, então não se sintam aflitos antes da hora, ele não vai sair do Palmeiras no futuro tão próximo, tá? Bom, dando sequência aqui, vou agora falar um pouquinho sobre Copa do Brasil e Libertadores, começando pela Copa do Brasil, que teve 2 jogos de times tradicionais ontem, né? O Cruzeiro ganhou do Tum-Tum, do Maranhão. Nome engraçado, o Tum-Tum. Um time jovem, né? Mais um desses times jovens que estão surgindo aí no Brasil e que já estão conseguindo jogar a Copa do Brasil, estão começando a se movimentar em seus estados. Eu falei ontem do Nova Venécia, hoje eu falo desse Tum-Tum. É um time que deve aí no futuro próximo rivalizar com o Sampaio Correia, com o Motoclube ali pelo título estadual. Então o Tum-Tum perdeu para o Cruzeiro por 3-0 jogando em casa e o Cruzeiro então avança para a terceira fase. Outro time que avançou para a terceira fase tradicional é o São Paulo, ganhou no Morumbi do Manaus de 2-0, uma partida em que o São Paulo dominou do começo ao fim, tomou um susto ou outro por conta de erro de saída de bola e tal, mas não teve muita ameaça do Manaus. Manaus, que é uma equipe que também vem fazendo um trabalho legal, já vem dominando o futebol amazonense por muito pouco, não subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro na temporada passada, e é um time que está fazendo um trabalho sério, o trabalho de tentar fazer o futebol amazonense crescer, ganhar relevância nacional. Então, é um time que tende aí a aparecer, pelo menos em Série B nos próximos anos, porque vem fazendo um trabalho sério, um trabalho legal de crescimento. É um desses times, como eu falo, tem vários times surgindo no Brasil, ou surgindo, ou começando, né, uma nova fase de profissionalização, de uma gestão competente, de uma gestão que tem os objetivos claros e trabalha para alcançar esses objetivos. Então a gente vê, por exemplo, a Tombense, que está na Série B agora, que, né, subiu para a Série B, já vem há alguns anos o cenário mineiro se destacando e construindo passo a passo sua trajetória rumo à Série B, e quem sabe chegar também à Série A, um dos objetivos do clube. Tem um time surgido no Paraná que vai disputar a terceira fase aí da Copa do Brasil, que é o Azures, o Nova Venécia que eu falei, tem o Tum-Tum, tem o Manaus. A gente tem que começar a olhar para o trabalho que são feitos nesses times, né? No Paraná tem o Futebol Clube Cascavel, são times que estão fazendo um trabalho muito sério, com objetivos muito claros e principalmente com responsabilidade, com gestões responsáveis, com gestões que não gastam mais do que arrecadam e que buscam novas formas de arrecadar e de impulsionar o time e fazer um crescimento para essas equipes. Então, são equipes que merecem atenção, a gente tem que tirar os olhos somente aqui do cenário paulista e olhar para o trabalho que são feitos nessas equipes. Há muito que se aprender com a forma que essas equipes vêm trabalhando,
Porque se a gente fala assim, não, são equipes pequenas, não tem nada a ensinar, qualquer dia elas vão estar no nível de superar equipes como o Vasco, que vem patinando, o Cruzeiro, que vem patinando, e nós estamos falando de clubes grandes, né? Acho que chegar no nível de Palmeiras pelo momento atual do Palmeiras, num futuro próximo é bem complicado, mas quem sabe essas equipes aí não tem algo para ensinar também para o Palmeiras, como às vezes explorar melhor o seu torcedor, esses detalhes, né? Bom, Cruzeiro e São Paulo então avançam para a terceira fase, se juntam a Tombense, Coritiba, Azures, Ceilândia, Atlético Goianiense, Juazeirense, CSA, que eliminou ontem também o Paysandu por 4-1, Ceará, Cuiabá, Altos do Piauí, Brasiliense, Vila Nova, o Portuguesa do Rio de Janeiro, Tocantinópolis do Tocantins e o Santos. Ainda tem 3 jogos aí para definir quais serão, né? Já tem 17 clubes definidos aí para a terceira fase, dessa segunda fase, 17 classificados, e ainda tem mais 3 jogos que vão ser realizados hoje ou na próxima semana. Lembrando que o sorteio da Copa do Brasil, segundo informações do Correio Brasiliense, será no dia 28 de março, uma segunda-feira, às 3 horas da tarde. Então, o Palmeiras já entra nessa terceira fase e pode pegar um desses vários times aí que estão em ascensão, que estão se destacando, que vem fazendo trabalho aí de longo prazo. Ou também, né, clubes mais tradicionais como o próprio Brasiliense, que já chegou a disputar final da Copa do Brasil contra o Corinthians, certo? Bom, para finalizar, falar um pouquinho de Libertadores também, né? Ontem teve o Estudiantes se classificou para a fase de grupos da Libertadores, já havia ganhado a primeira partida por 1-0, ganhou a segunda também por 1-0 jogando em casa. Então, o Estudiantes da Argentina é um clube tradicional, um clube difícil, já foi campeão algumas vezes da Libertadores, vai estar no pote 4 e pode cair no grupo do Palmeiras. É aquele time para a gente torcer para não ter no grupo, né? Vale a torcida aí no começo do sorteio da Libertadores no dia 25 de março. E outra equipe que se classificou ontem foi de forma até surpreendente, o Olímpia, do Paraguai, ganhou de 2-0 do Fluminense, ganhou nos pênaltis por 4-1 e se classificou. E uma partida em que o Fluminense reclama muito da arbitragem, um gol mal, na minha visão também mal anulado, no começo da partida, que poderia ter mudado o jogo, mas também vale relatar que o Fluminense não foi merecedor de um resultado melhor nessa partida também. Poucas chances criadas, tomou sufoco no primeiro tempo, que não precisava ter tomado, uma postura defensiva, mas dando muito espaço no meio de campo e nas laterais para o Olímpia trabalhar e chegar e criar oportunidades. Tomou um gol aos 37 do primeiro tempo e poderia ter tomado mais por conta de como não jogou nesse primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe se acertou, melhorou um pouco ali o posicionamento, não deu oportunidades para o Olímpia até o lance fatídico aos 38, 39 do segundo tempo. Inclusive, teve chance de fazer gol com o garoto Gabriel Teixeira, que chegou cara a cara com o goleiro do Olímpia e chutou em cima do goleiro. O Fluminense teve, mesmo não jogando bem, mesmo tendo muitos problemas em campo, na organização do time, ainda assim teve chance de garantir sua classificação com o Gabriel Teixeira e perdeu. Aí uma falta no meio de campo, o jogador do Fluminense, a expulsão foi aos 34, né? A falta foi aos 31, o jogador do Fluminense sai de marca, então o Fluminense com um jogador a menos, e ao invés de tentar levar a bola para o campo de ataque, o Fluminense toca a bola para trás e acaba perdendo a bola no próprio campo de defesa, cedendo o contra-ataque. O jogador do Olímpia ia sair cara a cara com o goleiro e o zagueiro Nino foi obrigado a fazer a falta e foi expulso. O Abel Braga, quase que eu falei Abel Ferreira, mas o Abel Braga, ele então tira 2 atacantes e põe um volante, um jogador mais de ponta, né, mas um jogador que joga como lateral e mais um zagueiro para recompor a expulsão do Nino. E aí o Fluminense simplesmente começa a tomar sufoco, começa a tomar pressão e o Olímpia chega ao segundo gol no lance de uma cabeçada que o Fábio espalmou, uma bela defesa, no rebote a bola sobra com o jogador do Olímpia livre, quase ali dentro da área, perto da pequena área, o jogador toca para o meio e a bola é completada para o gol. O Olímpia então fazia o segundo gol e estava levando a disputa para os pênaltis. Um pouco antes desse lance, né, o William Bigode pegou uma bola no campo de ataque e finalizou no lance que ele podia ter passado
para o meio-campista, para o Arthur, que estava passando atrás dele, e o William Bigode tenta a finalização, chuta para uma defesa do goleiro, e na sequência o Olímpia vai lá e faz o gol. Então, assim, pequenos erros do Fluminense que foram criar as oportunidades para que o Olímpia levasse o jogo para os pênaltis. E aí, nos pênaltis, assim, você teve a vantagem durante o jogo, você você saiu jogando mal no começo, você toma o gol no primeiro tempo, você consegue reagir e tirar o ímpeto do time adversário durante boa parte do segundo tempo, mas a expulsão e o segundo gol colocaram a torcida em campo, encheram o Olímpia de moral, e aí nos pênaltis, William Bigode e Felipe Melo erram os 2 primeiros pênaltis do Fluminense e o Olímpia vai perfeito nos pênaltis para fazer 4-1 e garantir a classificação. Obviamente que já surgiram as piadinhas que o William e o Felipe Melo saíram do Palmeiras, mas o Palmeiras não saiu deles, por isso que eles erraram os pênaltis, né? Uma brincadeira de mau gosto que tem um fundo de verdade, dado o histórico recente do Palmeiras com pênaltis, né? Mas é uma pena, acho que o William e o Felipe Melo são 2 jogadores que a torcida do Palmeiras gosta muito. Eu, particularmente, gosto muito mais do William do que do Felipe Melo. Eu acho o William Bigode um exemplo como ser humano, sabe? O carinho que ele tem pelo filho, que nem é filho, é um filho adotado, que tem síndrome de Down, é incrível. E a pessoa, William Bigode, é uma pessoa espetacular e que merece coisas muito boas. Como eu falei brincando com um amigo meu corintiano, eu torço muito para o William Bigode ser campeão carioca e vice em todos os outros campeonatos que ele disputa, perdendo para o Palmeiras. Então, é um cara que eu tenho um carinho enorme pelo que ele é. E não fiquei feliz, fiquei realmente chateado por ele ter perdido o pênalti. Mas vida que segue, então o Olímpia é mais um time campeão aí que vai para o pote 4, que pode cair no grupo do Palmeiras. Apesar de eu achar que esse time do Olímpia é muito mais coração, entrega do que habilidade, e o Palmeiras é um time bem preparado. Na teoria não deve sofrer contra o Olímpia. Já tenho mais receio, por exemplo, contra os Estudiantes do que em relação ao Olímpia, né? E então falta só uma vaga aí para definirmos os grupos, os potes da Libertadores, que sairá do confronto entre The Strongest e Universidade de Quito, que será realizado hoje em La Paz. Então, hoje à noite estarão definidos todos os potes da Libertadores, né? Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho quais são esses potes para vocês, mas no primeiro pote é basicamente times do Brasil e da Argentina e do Uruguai, e então os cabeças de chave são cabeças de chave tradicionais na competição, né? Então aqui, ó, Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse é o pote 1. O pote 2 tem Cerro Porteño, Libertad, Independente Del Valle, Universidade Católica, Emelec, Corinthians, Colo-Colo e Vélez Sarsfield. No pote 3, Sport Cristal, Deportivo Cali, Red Bull Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Deportes Tolima, Colón da Argentina, Caracas. E no pote 4, Always Red da Bolívia, Talleres, Independiente Petrolero da Bolívia, Fortaleza, América Mineiro, Estudiantes, Olímpia e o vencedor de The Strongest, Universidade de Quito. Lembrando que desses times do pote 4, somente, né, então, por exemplo, tem Fortaleza e América Mineiro. Somente o América Mineiro pode cair no grupo do Palmeiras, tá? Somente os times da pré-Libertadores é que não tem a restrição de jogarem, de não poderem cair nos grupos de outros times do seu próprio país. Então, por exemplo, pode ter um River Plate e Estudiantes, um Palmeiras e América Mineiro, né? Esses confrontos, acho que não tem mais um Libertad e Olímpia. Então, esses confrontos entre times do mesmo país podem acontecer entre essas equipes que vieram da pré-Libertadores. Já o Fortaleza, como já está classificado direto para a fase de grupos, ele não se enquadra nesse quesito. Então, se o Palmeiras for sorteado, o Palmeiras, por exemplo, vai estar no grupo A. Se o primeiro time sorteado do pote 4 for o Fortaleza, vai para o primeiro grupo que não tenha um clube brasileiro, tá? Então, só tem essa restrição aí em relação ao pote 4 e aos times do mesmo país, do mesmo grupo. A não ser que a Conmebol mude essa regra em cima da hora, mas por enquanto nenhuma notícia de que isso vai ser diferente, certo? Bom, pessoal, então vou encerrando por aqui, né? Lembrando que programação do canal hoje tem jogo, hoje tem derby, então se tem jogo do Palmeiras,
Tem live pré-jogo, tem live do intervalo e tem live pós-jogo, tá? Então fica atento aí aos horários, principalmente da live pré-jogo, que começa às 18h45, tá? Então o Massini aí já vai estar falando com vocês desde cedo. Eu devo estar dentro do estádio já nesse horário, pretendo acompanhar aí a live, se possível. E quando acabar o primeiro tempo, tem a live do intervalo para discutir o que aconteceu nesse primeiro tempo, quem foi melhor, quem foi pior, e projetar o que pode ser feito para o segundo tempo. E após o apito final, lá perto das 11 da noite, né? Está marcado aqui 22h50, tem a live pós-jogo, onde o Massini vai repercutir o que aconteceu na partida, se Deus quiser comemorar mais uma vitória com vocês e trazer a coletiva do Abel Ferreira, que sendo realizada no Allianz Parque, a gente sempre consegue acompanhar ao vivo aqui no canal, beleza? Então, deixe seu like aqui no vídeo, tá? Acompanhe o conteúdo do canal. Como você vai acompanhar? Se inscreva e ative o sininho. Se você ainda não ativou o sininho, você não vai ficar sabendo dessas lives quando elas começarem. Então, ative o sininho para você receber o conteúdo em primeira mão. E se você tem condição financeira, a gente sabe que a situação no Brasil está complicada, mas se você consegue apoiar o canal, na descrição aqui tem um link de como se tornar apoiador. Você pode, inclusive, participar das lives dos apoiadores. Ontem teve live, você participou? Você não é apoiador? Pô, vamos lá, gente, apoia o canal aí. Vamos ajudar a mídia palestina a crescer. Não só a gente, como outros canais. Então, por exemplo, hoje, a partir da 13h, tem o Tuti na área, lá no Tuti Palestra. Acompanha o pessoal lá do Tuti, o Marco, o Valtão. Grande abraço para eles. Tá? Acompanha o trabalho deles, que também é legal. A mídia palestrina merece o apoio de vocês. Ela tem que crescer porque nós falamos 1 hora de Palmeiras todo dia, pelo menos. E isso só é bom para vocês, porque a gente sabe que a imprensa tradicional não dá esse espaço todo para o Palmeiras. A mídia palestrina dá. Então, vamos lá, pessoal. Apoiem o canal, apoiem as outras mídias também. E vamos fazer o Palmeiras, a cobertura do Palmeiras crescer cada vez mais. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã tem Jornal do Meio-Dia para repercutir o que aconteceu no Clássico, coletiva do Abel, detalhes da partida, comentário do Paulo Massini, projetar o confronto contra o Bragantino, falar dos Palmeiras e Santos pelo futebol feminino no sábado às 14h, tá? Tem ingressos, hein? Vai lá, compre os ingressos, apoia o futebol feminino também. Beleza, pessoal? Então nos falamos amanhã. Um grande abraço a todos e até a próxima.